Hoje eu não consegui enganar o Zoom, não. Hoje a gente vai ter que fazer por link. Mas eu fiz todos os links, aí não tem erro, não. Aí cair, eu jogo outro. Ah, beleza, nego, assim mesmo. Tá faltando, deixa eu ver aqui. Vou usar um Cyberclay só. Se mandar aqui para ele. Então vamos lá. Depois o Cyberclay entra aí. Já mandei para ele aqui. Então, recapitulando aqui, essas situações excepcionais vai ser verificado pela polícia e pela gente, tá? De onde que ele Ô, veio? Jorge, Oi. tirar uma dúvida com você aqui, que surgiu comigo aqui. Esses 30 minutos me alcançaria no sentido, eu indo para Salvador com meu carro particular, com a família tal, esses 30 minutos me alcançariam? Não, veículo particular não. É para motoristas. Cadê aqui? Motoristas, ó, transporte rodoviário coletivo de passageiro, transporte rodoviário de carga. Veículo particular não. Entendeu? Ok. Uma dúvida que surgiu aqui. Tranquilo. Obrigado, Negão. Nada. Agora sim, Assis, Alex, né? Eu acho que a gente, como está com. Pelo menos eu adoto isso enquanto minha família, né? Quando tá eu dirigindo. A cada 100 quilômetros eu costumo parar, né? Até para evitar a fadiga, o cansaço, né? Às vezes a gente tem que fazer um planejamento da viagem para ser uma viagem mais tranquila, né? Menos cansativa. A não ser que tenha outro motorista e tal, for algo planejado que tenha que chegar naquele local com brevidade. Mas fora isso, se tiver em família, pô, eu mesmo costumo, a cada 100 quilômetros eu já marco o tempo para fazer minhas paradas. Porque essa obrigatoriedade da lei, a gente tem que entender que está se obrigando ao motorista a fazer isso, não é porque é bonito, é para ele descansar mesmo. Né? É para mostrar para as empresas que nem tudo é pressa, né? As pessoas não vão deixar de comprar um produto pela internet ou de encomendar alguma coisa porque vai atrasar 2 dias de viagem porque o motorista vai dormir. Todo mundo dorme, todo mundo descansa. O que a gente precisa entender é que isso tem que ser de forma uniforme, né? Só faltava o Brasil regulamentar isso. Países aqui do lado da gente já tinha essas regras aí e só faltava o Brasil mesmo nesse sentido. Vamos lá. O condutor é obrigado dentro do período de 24 horas. Então, a gente falou do descanso, né? Agora vamos falar de uma coisa mais ampla. O condutor é obrigado. Vocês estão vendo o slide? Desculpa que eu nem perguntei. Sim. Tá. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, observar no mínimo, o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionados, tá? Usufruídas no veículo e coincidir com o intervalo mencionado no parágrafo 1º. Então, você pode coincidir com o descanso. Uma parte que eu vou observada num período de 8 horas ininterrupto de descanso. Então, vamos lá. Eu tenho 11 horas, eu tenho que ter 11 horas de descanso. Mas dessas 11, 8 não tem que ser direto, ininterrupto. Ele só entende que você vai dormir essas 8 horas. Tá? Então, de 8 para 11, falta 3 horas. Essas 3 horas, você pode fazer fracionado. Tá? Que aí vai e pode coincidir com o horário do descanso, de acordo com
as regras anteriores, tá? Contanto que você tenha 3 horas fracionado e 8 horas direto, tá? No período de 24 horas. Então, no período de 24 horas, você só pode dirigir efetivamente 13 horas de viagem, tá? 13 horas de viagem. 11 tem que ser parado. Ficou claro aí? Sim, ficou. Pronto. E como é que a gente verifica isso? Né? A gente verifica isso no tacógrafo, a gente verifica isso na ficha, que ele tem uma ficha que ele tem que preencher, tá? Então, existe formas de verificar. E é a obrigação dele apresentar. Então, assim, a gente fica assim, não precisa nem decorar muita coisa em relação a isso. Se você pedir, eu quero o seu controle de viagem, sua ficha, e quero verificar o tacógrafo. Pronto, acabou. Ele não pode se negar. Se ele se negar, você retém o veículo e manda ele ficar lá 8 horas no mínimo descansando. Você vai ficar aí. E você tem essa obrigação, você tem. Ou então, os 30 minutos você vai ter que deixar ele lá, pelo menos. Não, você não quer me mostrar, então pelo menos 30 minutos aqui você vai ficar comigo. Até você apresentar. Você pode segurar ele até ele apresentar essa documentação, que é a obrigação dele apresentar. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Lógico, a gente não... Eu não quero saber que ele saiu de casa às 8 da noite e está aqui para fazer a conta. Eu quero saber quando foi que ele começou efetivamente fazer com que o veículo rodasse. Ele saiu de casa às 8. Não, mas ele só ligou o veículo às 8h30. Então, para mim, o que vale é 8h30. Então, o que ele fez de 8 a 8h30 não me interessa. O que me interessa é quando ele entrou no volante e começou a sair com o veículo. Tá? E é isso aí que vai me dar o controle, em especial do tacógrafo, né? Vocês trabalham com motoristas, vocês trabalham em vocês têm um transporte escolar, que é obrigatório o uso do tacógrafo, né, por lei. E vocês podem estar certificando isso, mas no caso do transporte escolar é muito difícil ele descumprir essas regras, porque eles têm um horário já limitado, né? Geralmente sai de casa às 5 horas da manhã, começa a pegar as crianças, aí termina às 8 da manhã. Aí eles vão para casa descansar. Aí 10 horas, começa a sair de casa, pega as crianças que vai para o curso de inglês, não sei o quê, blá, 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 buscar, né? Aí termina 1 da tarde. Então, às vezes, ele não dá nem tempo de descumprir essas regras aqui. Entende-se como início de viagem a partir do veículo, a ida ou retorno, ou com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Observe que essa lei foi em 2015. Né? E olha o que eu acabei de ler. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Por que você amarrou isso? Porque tinha empresa... entende-se como início de viagem a partida do veículo, na ida ou no retorno, com ou sem carga. Então, o que acontece aí? Os motoristas reclamavam que ficava à disposição lá, ficava lá parado, esperando fazer a carga, a descarga, não sei o quê. E aí rolava muita confusão entre os empresários e os caminhoneiros em relação a esse sentido de ele estar ali parado enquanto está fazendo a carga e a descarga, conta, né, com um período de trabalho, e aí você vê que a parágrafo anterior amarra isso e aqui amarra também. Só conta quando ele começar a dirigir. Naquele momento ele está descansando. Agora, lógico que o motorista esperto ele tem que cumprir o que está no anterior da anterior lá que eu acabei de falar. Ele tem 11 horas de descanso em 24. Então, ele tem que aproveitar isso. Então, quando o motorista lá, o caminhão está botando a carga em cima do caminhão lá, o que ele tem que fazer? Descansar, pô.
sair os 30 minutos deles, fazer mais tinta, e às 8 horas ele parar de vez para dormir, fazer as coisas dele, né? Eu não sou caminhoneiro, mas já tive muito aluno caminhoneiro, eu sei a dificuldade, né? Às vezes eu estou falando isso aqui, o motorista fala, professor, mas para cumprir isso é difícil, porque a gente tem filho para criar, tem não sei o quê, tem que chegar logo para voltar, para fazer outra viagem, não sei o quê. Eu falo, eu até entendo, né? Mas é a profissão que você escolheu e são as regras da sua profissão, né? Se você vai descumprir, aí é por sua conta. Sabendo que quando a polícia te abordar, ou a gente te abordar, não reclame, né? Não tem como a gente ter empatia com o que está errado, né? O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no parágrafo 3º. Aquela questão do descanso, né? Virou o dia, ele só pode iniciar uma nova viagem se tiver cumprido as 11 horas de descanso. O que acontece também com a gente, essas regras, gente, já existem. Por exemplo, você trabalha à noite hoje, vira à noite aí em Ilhéus. Aí o seu chefe te liga de noite, fala, amanhã, de manhã, você vai trabalhar para fulano. Não pode, você tem que ter 11 horas de descanso para você mudar a escala. Não pode chegar a emendar. A gente emenda, mas está errado. Se tiver um acidente de trabalho, alguma coisa, você não está respaldado e nem a empresa. Aí vai ser uma confusão da pega, saber quem está certo e quem está errado. Mas você pode chegar para não. Ou então, vou dar um exemplo melhor. Você está trabalhando à noite. Aí a sua escala muda. Amanhã você está a partir de meio-dia, você sai 7 da manhã. Entendeu? 7 para chegar meio-dia são 5. Você fala, não, eu só posso. Então você me dá folga hoje para amanhã eu estar aqui meio-dia, tá? Já que você quer que eu esteja de dia, já que a escala mudou, então você, para mudar de escala de dia para noite, da noite para o dia, você tem que ter a folga do dia. Senão, não consegue, tá? Fazer o descanso das 11 horas. Nenhum transportador de carga ou coletivo de passageiro, embarcador, consignatário de carga, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de carga ou agente de carga ordenará qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido sem as observâncias do disposto no parágrafo 6º, tá? Então, ele nunca vai dar uma ordem dessa. Não deve, né? O nunca já é complicado. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no artigo 67C, com vistas à sua estrita observância. O motorista é o responsável, por isso que eu digo para você, na hora da abordagem, ele é o responsável, então ele tem que apresentar. Não é mais ninguém. É porque só ele sabe o que foi que ele fez. Mais ninguém, a empresa está lá, né? Se ele rodou a mais do que é permitido, a empresa não tem como saber. Quer dizer, empresa séria sabe, né? Tem um controle de GPS e tudo. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no artigo 67C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes previstas nesse código. O tempo de direção será controlado mediante registrador inalterável, instantâneo inalterável de velocidade de tempo e por meio de anotação em diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do contrato. Então, olha os meios aí para que você possa assegurar, fiscalizar o cidadão. Tá? Você não querer obrigado a mostrar isso aí tudo. Beleza? E essa conversa de que rola, hoje em dia não, porque o tacógrafo é eletrônico, mas a rota ainda insiste no mecânico. Primeiro, do papel. Essa conversa de que motorista falsifica tacógrafo e tal. Ele não consegue falsificar. O que ele faz é burlar a agulha, né, da velocidade. Tá, gente?
mais do tempo e do espaço que ele percorreu, que são 3 agulhas. Ele só consegue burlar da velocidade, que é o que ele se atenta, né? Mas quem já estudou física aí sabe que velocidade média é igual ao espaço que você percorre dividido pelo tempo, tá? Então, por isso são 3 agulhas. Se ele adultera a velocidade, as outras agulhas não são adulteradas. Continuam. Então, não vai bater a conta, tá? Se o policial rodoviário ou agente de trânsito, ele deve ter conhecimento mínimo disso. Primeiro, estudar o tacógrafo, né? Que, infelizmente, eu vou ver se eu consigo passar para vocês algum material EAD, né? Já que quando eu estava na aula presencial, eu apresentei isso. Mas EAD é complicado. Eu vou ver como é que eu faço isso para apresentar. Até para quando vocês pegarem o tacógrafo, você verificar as falhas. São falhas grotescas, tá? O eletrônico não tem como fazer isso, então fica mais tranquilo. E mesmo se fizer, volto a repetir, a preocupação do motorista é a velocidade. Então, ele vai burlar a velocidade, né? Ele esquece que tem um espaço que ele vai percorrer, ele esquece que tem um tempo que ele vai gastar. Imagine, você pega um tacógrafo lá e vê que o cidadão, a velocidade está de 60 por hora, 50 por hora, todo comportado, e aí você vê que a velocidade média dele, o espaço que ele percorreu e o tempo que ele gastou está de 100, está de 95, está de 110, e a agulha está dizendo que ele está fazendo 50. Tem algo errado, né? Falar um pouco aqui sobre a condução de escolar, tá? Que é o que a gente mais tem na nossa... É o que chega mais perto da gente, né? Na via urbana. Os outros é mais na rodovia e tal. Artigo 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolar somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão, que a gente chama de alvará, né? Mas para gerar esse alvará, ele precisa ter o registro como veículo de passageiro, inspeção semestral para a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40 centímetros de largura a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dígito escolar em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintado da cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas, né? Tranquilo? Mas a nossa preocupação maior é aqui, né? Porque essa parte aqui, se gerar o alvará, é porque a pessoa, provavelmente, né, cumpriu essas regras aqui. O que a gente precisa se atentar é se isso está acontecendo. A inspeção não é obrigação nossa verificar. O registro do veículo de passageiro a gente verifica isso no documento do veículo. Tem lá na observação do documento do veículo, vem lá dizendo que é para utilizado para transporte escolar. A pintura também é obrigação nossa verificar. O equipamento registrador instantâneo de velocidade também é obrigação nossa. A lanterna de luz branca, fosca e amarela disposta na extremidade da parte superior dianteira e lanterna de luz vermelha disposta na extremidade também é obrigação nossa, equipamento obrigatório dele. Cinto de segurança em número igual à lotação também é obrigação nossa, verificar se as crianças estão utilizando, né? Eu tenho que estar verificando se está faltando cinto, né? A gente pode até verificar, mas já é exagero demais. Verifica se todo mundo está de cinto. Ô Jorge. Oi. Só uma dúvida referente lá atrás, que você falou da questão do cinto de segurança, né, das crianças. No escolar, a maioria não usa cinto. E nos táxis também não. Qual é a cobrança? Estou falando em relação à cadeirinha das crianças. Qual a situação? É exceção. Eu nunca vi... O Brasil faz as leis, finge que se preocupa com uma categoria, né, com a criança, com o bem-estar, e aí bota uma vírgula, exceto transporte escolar e táxi. Tá? Na resolução que regulamenta, eles abrem uma exceção para táxi e para transporte escolar, onde não há obrigatoriedade do uso da cadeirinha no transporte escolar e táxi.
Beleza? Porque eles alegam que não tem condições, no taxista, o transporte escolar está usando cadeirinha. Aí é o que eu falo, né? Isso vai também. Aí, e eu concordo e discordo, né? Mas assim, eu como pai, quando a minha filha utilizava o transporte, eu pagava um táxi para pegar minha filha e levar para a escola. Só levar. E eu buscava. No período que minha filha estava usando cadeirinha, eu entregava para ele minha filha junto com a cadeirinha. E aí ele colocava. Às vezes ele me ligava, ó, não precisa da cadeirinha não, eu tô com a cadeirinha do meu neto. Beleza. E minha filha usava a cadeirinha do neto dele, não tinha problema nenhum. Então assim, isso vai também do pai e da mãe, né? Você pega um transporte escolar. Ah, e aí, tem cadeira para minha filha? Não, não tem não. E se eu botar, você vai usar? Não. Então não vou botar. Então não vou contratar você, sabe? Eles conseguiram isso lá a nível nacional, essa exceção, mas pelo menos perdeu alguns pais, né? Pais que se preocupam com seus filhos. Já a maioria não tá nem aí para isso, né? Quer que se livrar do filho logo para ir para a escola e acabou a conversa. Então, mas é exceção. Valeu, nego, valeu. Valeu. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo em local visível. É um adesivo que cola na frente, né? Para dizer que foi vistoriado e tal. Com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolar em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Nunca vi transporte escolar cumprir essa parte aí do número, né, por capacidade certa do veículo, né? O cara pega uma doblô, que vem o quê? 7, né? 7 bancos, com um na frente, 8 crianças. Ele bota 15. Bota 15, vai, e cabe a gente fiscalizar isso, né? Se isso acontece é porque a gente fiscaliza. Né? Se acontece porque a gente não fiscaliza. O condutor de veículo destinado à condução de escolar deve satisfazer os seguintes requisitos. Outra coisa que ele deve fiscalizar na habilitação dele. Ter idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser residente nas infrações médias durante os 12 últimos. Essa parte aí, a gente não precisa. Porque se ele tem a categoria D, é porque ele cumpriu essa etapa aí da multa e conseguiu renovar a habilitação dele, conseguiu fazer. Então a gente não precisa estar pegando no pé dele e puxando a ficha criminal dele, não. A gente só precisa saber se ele tem na habilitação categoria D, se está em dias, se ele tem 21 anos acima disso, tá? Aí fala ser aprovado em curso especializado. Também a gente não precisa disso, porque esse curso especializado, se ele tem um alvará, se ele tem um alvará é porque ele tem um curso. Subtende que ele tem um curso, tá? Porque é uma das obrigações do pai receber o alvará é ter o curso. Pode falar. Teles, nesse caso aí, tem muitos motoristas que são contratados. O proprietário do veículo pode até ter o curso, mas o motorista, substituto, no caso, o contratado, não tem esse curso. E como é que fica? Ele precisa. Senão, então, se você está questionando que a gente não pode abordar em relação a isso, como é que a gente vai ter esse controle? Não, veja bem. Deixa eu tentar ser mais claro. Vamos lá. Ele precisa... Do curso que eu me referi foi o seguinte. São 2 tipos de curso. Eu acho que eu não acabei não sendo claro. Eu acho que é no próximo slide que eu vou estar falando sobre isso. São 2 cursos. Um é um interno, que geralmente é fornecido para receber o alvará do município. E o outro é um curso especializado também de transporte escolar que vem na habilitação, vem no campo de observação. Vem a sigla CT... Acho que é CTE, condutor de transporte escolar. Acho que é CTE. Tá? Eu vou mostrar as siglas daqui a pouco. Então, isso aí já vai estar na habilitação. Então, se ele está com a habilitação em dias, quando eu falei em dias, já foi... Acabei não entrando nessa questão, mas você está certo, Fabrício.
No campo de observação vai estar o curso, ele vai estar com acima de 21 anos, você tem que verificar isso, senão ele não faz o curso. Categoria D, senão ele não faz o curso. Então, assim, se ele está com tudo lá, tranquilo. Tá? Então, vamos lá. O disposto nesse capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas no seu regulamento para o transporte escolar. O município pode... Eu queria dizer o seguinte, essas regras aqui é do Código de Trânsito, né? São regras que está lá amarrado nacionalmente. Mas o município pode inventar outras regras, né? Pode aumentar algumas coisas. E aí também o cara do transporte escolar tem que cumprir essas regras do município. Ele não pode fugir dessas regras. Deixa eu ver se está aqui o slide. Espera aí. Está no outro. Mas eu vou mostrar. Eu vou passar para vocês também. São as siglas de A a Z. Tá? Eu vou mostrar para vocês tudo que deve ter no campo de observação. Todo curso especializado, ele vem no campo de observação. Então, o cara que pega... Ah, e outra, que aqui não fala, mas se ele tem um curso, ele vai ter. Exerce atividade remunerada. Tá? Então, ele vai ter... Deixa eu ver aqui. No campo de observação, ele vai ter a sigla. Vocês estão visualizando eu digitando aí? Sim. Tá. No campo de observação, ele vai ter EAR e vai ter o CTE, tá? Condutor de transporte escolar. Então, no campo de observação, ele vai ter que ter o EAR, que é essa atividade remunerada, e o CTE. Pronto. E aí, categoria D, acabou, fechou, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu escrevi e ficou, que merda. Primeira vez que eu mexo nessas coisas. Ah. Ah, lascou, vai ficar aí. Depois eu vejo como é que apaga isso aqui. Condutor de motofrete, tá? Então, condutor de motofrete as mesmas regras do condutor do mototáxi, que a gente vai estar lendo aqui também. A regulamentação... A Ilhéus já está regulamentado o mototáxi? Ilhéus? Ainda não. Ainda não. Não. Então, também não tem motofrete regulamentado. Não. Itacaré já é, velho. Caramba. Eu que tive lá e fiz o curso para eles lá em Itacaré. O artigo 139A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias motofrete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, registro como veículo de categoria aluguel, vem no documento do veículo, instalação de protetor de motor, mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor, em caso de tombamento, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Inspeção semestral para a verificação dos equipamentos obrigatórios. E instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas. Deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata esse artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de sai de carro, aquele carro lateral na moto, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Então, recapitulando. Ah, Jorge, eu vejo o cara carregando uma galinhota atrás, né, para botar botijão de gás. Não pode. Né? Abre uma exceção por sair de carro para carregar água. Beleza? Para carregar água.
O disposto nesse capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seu regulamento para as atividades de motofrete no âmbito de suas circunscrições. Essa lei, a 12.009, regulamenta o exercício das atividades profissionais, mototáxi e o motoboy, que é o motofrete, né? Tem que ter 21 anos, possui habilitação pelo menos de 2 anos na categoria, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN, ou seja, só aí já morre, né? Se vocês em Ilhéus não podem nem fiscalizar, porque se for fiscalizar mesmo, vai todo mundo, né? Ninguém fez o curso. Se bem que em Ilhéus, salvo engano, tem dois taxistas, ou mototaxistas, que fizeram o curso já, você acredita? Eles vieram aqui em Itabuna, fizeram o curso, consta na habilitação deles. Só que como Ilhéus não regulamentou, não tem como você estar punindo esse tipo de situação. Você pode estar fiscalizando. Agora, você vai comprar uma briga municipal, né? Você vai comprar uma briga desnecessária, porque você vai estar nadando contra um sistema. Isso aqui, como é a nível nacional, você deve fiscalizar. Agora, eu não recomendo, né? Porque como é que você vai fiscalizar algo que o município não regulamentou? Tá? Mas se tiver alguma situação que você tiver que fazer, você pode sim verificar se ele tem 21 anos, você pode verificar se ele tem 2 anos de categoria, você pode verificar se ele tem um curso na habilitação. O curso na habilitação de taxista, salvo engano, é MTX, alguma coisa assim, no campo de observação, tá? E além de ter exerce atividade remunerada. E o motofrete, eu não sei, MTF, eu vou mostrar lá daqui a pouco para vocês. Fica tranquilo, daqui a pouco eu mostro. De um jeito ou de outro, hoje eu mostro isso aí. Vamos fechar aqui. Vamos lá. São atividades específicas do profissional. Transportar mercadoria em volume compatível com a capacidade do veículo. Então, o cara que é motofrete, ele tem que transportar, mas tem que ser compatível. Nada que exagere no veículo. E transporte de passageiro. Tranquilo aí? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Até o momento tá tranquilo, Jorge. Bom, então, deixa eu abrir outro slide aqui. Já falar um pouco agora sobre os dados a serem observados na CNH. Foi o que eu falei para vocês agora das siglas, tá? Que a gente vai observar. Então, a resolução 598, né, regulamenta a produção e a expedição da carteira nacional de habilitação em novo layout, né? Requisito de segurança. Ele regulamenta a produção e expedição de carteira nacional de habilitação com novo layout e requisito de segurança. Tal, papel branco, essas partes aqui não. Vamos lá. O artigo 159 fala no seu parágrafo 1º que é obrigatório o porte da permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação quando o condutor estiver na direção do veículo, coisa que a gente já sabe. A emissão da nova via da carteira será regulamentada pelo CONTRAN. Então, deixa eu pular algumas coisas aqui, que algumas coisas não é necessário para a gente estar falando. Vou esperar o registro. A cada condutor corresponderá a um único registro no seu RENASH, né, agregando-se neste todas as informações. Então, ele vai ter um único registro no RENASH. Então, aquele registro vermelho que a gente tem debaixo da foto, aquilo ali não muda. Tá? Você pode mudar o RENASH, né, quando for renovar a habilitação, que é o BA alguma coisa, mas o registro vai estar sempre vinculado
o mesmo. Tá? Está funcionando para vigência. Certo. Outra coisa que o pessoal fala muito. A validade da carteira nacional está condicionada ao prazo de vigência no exame de aptidão física e mental. Eles falam assim, vou perder minha habilitação, porque eu não renovei ainda nos 30 dias, não sei o que. Essas conversas que a gente já sabe dos fake news. A gente tem que orientar as pessoas que a carteira nacional não vence, né? O que vence, na verdade, são os exames médicos. Então, o que você vai fazer, na verdade, é renovar os exames médicos. Renovou os exames médicos, você pega a sua habilitação de volta com a validade legal. Tá? Você não deixa de... você não precisa voltar para todo o trâmite porque venceu. O que você precisa renovar é o exame médico e físico e acabou. As pessoas não entendem isso. E é bom estar sempre orientando as pessoas nesse sentido. Condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença. Em caso de acidente grave, o condutor nele ouvido poderá ser submetido aos exames exigidos nesse artigo a juiz da autoridade executiva estadual de trânsito, assegurada a ampla defesa ao condutor. Desde está apertando. Desde... Ela está na greve lá, na confusão. Essa parte do artigo 60 aqui, ela é muito difícil de acontecer. Jorge. Oi. Jorge. Pode falar. Uma dúvida minha. Por exemplo, é o que eu entendi. Quando há a cassação da carteira de motorista, se o cidadão for categoria D, aí a carteira dele foi cassada, pegou suspensão, depois foi cassada. Quando ele voltar e fazer novamente todo o processo, ele volta para a categoria que ele tinha ou ele volta para o início de tudo? Início de tudo. Começa do zero. Permissão. Assim. Categoria B? Permissão. Caçou, meu amigo. Esquece. Caçou. Não? Caçou, some. Caçou, some. Então, nesse caso aí, se for categoria D, ele vai ter que fazer a B para depois adicionar? A B. Aí tem que esperar 2 anos para ir para D. Porque de B para D são 2 anos. Aí vai, tudo normal. Não mudou nada. Caçou, caçou. Vou falar caçar, acabou. Caçou seu direito. O cara caça a OAB de um advogado, ele pega de volta? Não, meu amigo. Caçou, caçou. Ele começa... E outra, acho que ele nem consegue nem fazer de novo, né? Se ele fizer uma faculdade, acho que ele nem consegue pegar de novo. A habilitação ainda consegue pegar de novo depois de 2 anos. Quer aliviar? Pô, vocês estão com pena, né? Pô, me caçavam, não devolvia mais nunca. Essa parte aqui que eu estava falando sobre o delito, é toda a parte judicial, né? Então, o cara respondeu criminalmente lá, crime de trânsito, o juiz pode fazer isso aí que está já amarrado aí, né? Fazer os exames antes de voltar a dirigir, tudo isso aí pode prescrever, enquanto a habilitação dele fica retida no judiciário, tá? Eu vou pular algumas coisas aqui, porque não há necessidade. Vamos lá. O Registro Nacional, o primeiro número de identificação nacional que será gerado pelo sistema informatizado da Base Índice Nacional de Condutores, BINCO, é composto por 9 caracteres, mais 2 dígitos verificador de segurança, sendo um único para cada condutor, e acompanhará durante toda a sua existência como condutor, não sendo permitida a sua reutilização para outro condutor. O número do espelho da CNH, segundo o número de identificação nacional, que será formado por 9 caracteres mais um verificador de segurança autorizado e controlado pelo órgão máximo executivo de